Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, Senhor, aqui nos encontramos unidos em Seu nome, com a presença desses amigos espirituais, trabalhadores desta seara de amor, para que possam intuir as nossas irmãs que vão fazer uso da palavra e nós outros que aqui vamos aprender os ensinamentos da doutrina espírita. Por isso te pedimos, Mestre, que nos auxilie a incorporar esses ensinamentos à corrente do nosso pensamento, para que possamos, dentro das nossas possibilidades, mas com o esforço necessário, colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que esses ensinamentos, Senhor, possam alcançar todos aqueles também que estão em nossos pensamentos, levando a palavra a todos os lares, em suas intuições, em seus pensamentos, para que todos, mestres, sejam beneficiados dessa doutrina de amor. Que a sua luz, mestre, permaneça em cada um de nós e que possamos assim iniciar a nossa reunião de hoje, na certeza de que estamos amparados pela sua infinita misericórdia. Que assim seja, mestre. Graças a Deus. Bem, hoje nós teremos aqui a palavra da nossa irmã Deide Cristina. Os temas, elas vão expor aí. Esperanças e consolações aqui com Deide. E depois Cristina vai amar ao próximo como a si mesmo. Então vamos aguardar aí a palavra das nossas irmãs, incorporar com certeza aos nossos pensamentos e também atitudes, né? Com a palavra, Deide. Obrigada, Celina. Boa noite a todos. A gente sempre pede para que realmente sejamos bem intuídos, bem inspirados para usarmos uma palavra que precisa ser coerente, que precisa ser séria, que passe pelo nosso coração, pela nossa mente, para que possamos realmente entender aquilo que estamos falando, para que vocês possam entender o que estão ouvindo. Então, essa inspiração dos espíritos que zelam por nós e que zelam para que tenhamos boas ações nesse mundo, porque tudo depende das nossas ações, que elas venham, que sejamos muito inspirados mesmo, para que esse nosso estudo, feito no dia a dia, através da doutrina espírita, através das ações, através dos exemplos que vemos, enfim, através das nossas relações com o mundo exterior, tragam aquilo que precisamos para a nossa caminhada evolutiva. Na ética de Jesus, nós temos aquilo que a Cristina vai trazer como tema, que é o amor ao próximo. E é um amor ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Devemos amar a esse próximo como amamos a nós. Isso é tão sério, porque parece tão difícil, porque estamos tão acostumados a amar-nos acima de qualquer coisa, né? Amarmos primeiro aos nossos interesses, amarmos primeiro aos nossos familiares, as nossas relações mais próximas, e vamos deixando por último, ou em segundo plano, ou para depois, o amor ao outro. Esse outro que nós nem conhecemos, não sabemos como é o rosto desse outro, mas precisamos amar. Porque se Jesus disse que amemos ao próximo e amemos inclusive ao inimigo, aquele que a gente nem conhece, que não é nem nosso inimigo, precisa ser amado por nós. E esse exercício
É um exercício de ética de relacionamento. É um exercício de ética de conhecimento. A moderna filosofia diz que a ética é um pensamento, uma reflexão sobre a vida. A que vida é essa? É a nossa vida? Precisamos refletir sobre a nossa vida. Precisamos ter ética na nossa vida. Sim, certamente começamos inclusive daí. Mas a reflexão sobre essa vida é a vida como um todo. É a vida do planeta. É a vida dos outros planetas, é a vida do universo, é a vida em Deus, é a vida nossa conosco, com o nosso irmão e com Deus. Uma ética que precisa nos aproximar de Deus. E a doutrina espírita vem nos trazer toda aquela conformação em cima da ética evangélica, em cima da ética de Jesus, ela vem trazer para nós, numa caminhada de clareza, num roteiro que nos traz mais para próximo da nossa linguagem, porque a ética de Jesus era passada para nós, foi passada por ele para nós, através das parábolas. Hoje não precisamos das parábolas, embora as parábolas estejam aí a nos guiar ainda. Mas a ética da doutrina espírita é uma filosofia de nós pensarmos o que estamos fazendo, que vai nos ligar ao outro de maneira que nosso relacionamento seja bom para todos. Como é que estamos caminhando nessa terra? Que tipo de pensamento, reflexão sobre a nossa vida e a vida com o nosso próximo está levando à melhoria dos relacionamentos, está levando à melhoria do planeta? Nós sabemos bem identificar o que é a corrupção, o que é o crime, o que são as más ações. Nós identificamos, nós já conhecemos. Mas nós refletimos sobre isso? E com que frequência nós refletimos para podermos solucionar algumas questões? Que maneira nós nos colocamos diante daquilo que não concordamos, que não compactuamos? Mas como é que nós nos colocamos? Hoje para mim está uma noite fria, né? E, ao contrário do que possa parecer, eu gosto do inverno. Eu só sofro com o inverno. As minhas mãos estão muito geladas e às vezes isso me desconcentra um pouco. Mas eu gosto muito do inverno, eu gosto muito de morar numa cidade que tem esse inverno maravilhoso. Mas o inverno também me traz algumas questões além do meu próprio frio. O inverno traz uma percepção de que algumas pessoas sentem mais frio do que eu. Algumas pessoas não têm os agasalhos que eu tenho. Algumas pessoas não moram em casas que podem ser aquecidas. Essas pessoas estão nas ruas. Isso traz uma reflexão para nós, que encontramos respostas no Espiritismo. Encontramos respostas na ética de amar ao próximo. Existe uma canção da Mercedes Sosa, que é uma das maiores intérpretes, né, latino-americana, morreu em 2009, mas deixou uma grande obra de preocupação com o próximo. Ela foi, inclusive, chamada de a voz dos sem voz. E numa noite fria, Mercedes Sosa me traz, num dia frio, numa noite fria, ela me traz algumas reflexões sobre esse nosso comportamento de espíritos e de espíritas, que sabemos
que nossa evolução, o nosso progresso deve se fazer a partir das nossas ações, mas também visando ao progresso de quem nos cerca. E quando a gente fala em esperanças e consolações, a gente vai ver que uma dos objetivos do Espiritismo e das perguntas de Kardec e das respostas dos Espíritos é nos guiar para o entendimento de que somos matéria. Nós não vamos nos desvencilhar dessa compreensão. Somos matéria e somos limitados por estarmos na matéria. Mas nós somos, além da matéria, espíritos que podem transcender a matéria. E é esse o nosso estudo, é esse o nosso embasamento dentro da doutrina espírita, que nos dá a fórmula e a força de podermos agir para transcender a matéria. E a questão 922 vai dizer o seguinte: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? E os espíritos esclarecem: para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Então, eles não nos desligam da matéria. Olha, para a matéria, que é onde vocês estão nesse momento, e é onde vocês precisam exercitar, e é onde vocês precisam focar a sua atenção para progredir, precisam do necessário. E aí, o necessário hoje, para mim, aqui, é um agasalho bem quentinho. Para que possamos transcender, precisamos estar com o necessário material a contento. Precisamos ter comida, agasalho, moradia, educação. Então, quando eu falei da Mercedes, eu pensei que ela nos dá uma possibilidade de reflexão. Quando ela canta, naquela voz maravilhosa que poderíamos estar ouvindo agora, me faltou essa ideia, que a esta hora, 7h10, exatamente, há uma criança na rua. E é como que um grito que ela repete que há uma criança na rua. Para nos chamar a atenção de que, sim, precisamos trabalhar pela nossa evolução, precisamos trabalhar pelo nosso aprimoramento, precisamos trabalhar por nós, mas precisamos ver no outro também essa necessidade, essa vontade de ter e não poder. Uma criança na rua, com frio, com fome, não se educa, não aprende os conceitos que nós poderíamos estar ensinando para ela, mas não aprende. Então, a reflexão é: o que eu quero para o meu filho, o que eu quero para os filhos que tenho, o que eu quero para os filhos de quem está na minha família, eu preciso querer para essas crianças que estão na rua. É a base, é amar ao próximo como nos amamos. Não dá para eu conceber, não dá para nós sairmos tranquilos dizendo: fiz o meu papel, fiz a minha parte, agora o governo faça dele, a vizinhança faça dela, a comunidade, essas crianças. Não dá para fazer isso, por quê? Porque somos todos responsáveis. Numa entrevista que eu vi há pouco tempo com a Mercedes, ela diz da infância dela, foi muito pobre. Foram crianças muito pobres, foi uma família muito pobre. E a frase que ela usa é: a pobreza. Perguntam para ela: como é que era a sua infância tão pobre? A pobreza mesmo
só é pobreza quando você não tem o carinho dos pais, não tem o conforto de ninguém. Mas nós tínhamos. A minha mãe levava-nos para uma praça, brincávamos até nos cansar muito, até a noitinha, para que pudéssemos cansados dormir, porque tínhamos fome. Mas ela ressalta que a pobreza maior era a pobreza do abandono. E essa pobreza ela não passou. Mas ela nunca deixou de lutar e falar com a voz dela pelos que não tinham, pelos pobres de fato, pelos abandonados. Então, quando a gente pensa que a esta hora exatamente há meninos, são milhões na rua, e não são só meninos e meninas, são jovens, são adultos na rua, são seres que não conseguiram, de alguma forma, ter um agasalho, ter uma casa, ter um trabalho, ter um alimento. Então, esse amor ao próximo é isso. É o que nos aproxima daqueles a quem nós devemos, no mínimo, um pedido de ajuda, que nós, se nós não pudermos, um pedido para alguém que possa, alguém que conheça, alguém que vá, uma ação que façamos, uma oração que façamos. Essas pessoas que são nossos irmãos estão precisando da nossa ajuda, seja ela de que maneira for, mas estão precisando do nosso amor, como próximos a quem não conhecemos os rostos, mas isso não importa, são próximos. 923. Aquilo que seria supérfluo para um não se torna necessário para outro e vice-versa? É disso que estamos falando. Quando nós percebemos que as nossas necessidades já ultrapassaram um pouquinho daquele limite, que isso aqui a gente já podia abrir mão, aquilo ali, pensando bem, não é tão necessário, nós compreendemos que há pessoas dentro de uma filosofia, dentro de uma ciência, dentro de uma religião como essa que foi codificada por Allan Kardec, que estão pensando nisso, como dividimos, como compartilhamos, como podemos abrir mão do supérfluo que achamos que é necessário em prol daqueles que precisam do necessário e não têm, muito menos o necessário, nem o supérfluo. Então, a resposta é sim. De acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça quando tiverdes a compreensão da verdade. Gente, o tema é esperanças e consolação. Mas não é uma coisa tão fácil assim de se falar, porque é isso que eu queria mostrar. As crianças abandonadas estão lá, né? Mas isso aí é o que nos faz? Que reflexão é essa e de que maneira saímos daqui? Ora, nós viemos aqui para ouvir uma doutrina, para ouvir uma filosofia que nos fala de evolução, de progresso. Não é uma doutrina que diz, olha, está tudo aí perdido, não temos mais esperança. Temos. É que a ética filosófica, ela primeiro passa por uma reflexão sobre o que estamos fazendo aqui. De onde viemos, para onde vamos. E se o que nós refletimos a respeito dessa vida é de que esta cena não é a cena com a qual queremos conviver, não é a cena com a qual queremos hoje ir para os nossos lares e dormir numa cama aquecida, então é algo que nos chama a que trabalho temos que fazer, que tipo de ação temos que fazer, que tipo de pensamento devemos encaminhar dentro de
de uma filosofia ética, de uma postura de religiosa, no sentido de ampliar as nossas percepções e as nossas ações. Temos muito a fazer. Uma das leis naturais de Deus é o trabalho. E temos muito a trabalhar, porque os espíritos não param de trabalhar. Jesus não para de trabalhar. Deus não para de trabalhar. Nós não devemos parar. O que precisamos é, a partir desse momento em que refletimos, olha, eu estou muito confortável aqui, mas se tem um irmão que não está, eu não posso estar 100% confortável. Eu preciso me mexer de alguma forma. E todos nós temos muitos talentos, muitas formas de prover a um irmão que não tem. Então, mãos à obra. O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta de família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. E na observação de Kardec a essa resposta, ele fala: quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? O Espiritismo propõe educação como forma de curar as chagas da desordem e da imprevidência. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Porque é uma fala muito, muito corrente, natural, que estejamos nesse momento de conturbação, e esse momento de conturbação, esse momento que eu estou falando, é o momento de 2016, de 1016, de 916, de 516 anos de Cristo, porque em todas as épocas da humanidade houve conturbação. Ou não estaríamos onde estamos, porque nós viemos galgando, nós viemos nos aperfeiçoando, nós viemos trazendo coisas que aprendemos, trazemos ensinamentos que esquecemos, porque nós nos esquecemos muito facilmente daquilo que provoca em nós a necessidade de trabalhar, de colocar a mão na massa, de trazer para nós responsabilidade. Aí a gente esquece. Isso aí deixa para lá, eu acho que eu não entendi muito bem, né? Então a gente vai adiando. E os espíritos falam, ou porque a gente se esqueceu, que isso está gravado na nossa consciência, ou porque a gente desprezou. Porque a gente também pode ter consciência, lembrar e desprezar. Não quero fazer. Eu estou confortável onde estou, acho bom, não tem problema nenhum. Não é problema meu que as crianças, que adultos que estejam na rua, que estejam com fome e frio. Não é problema, é problema do governo. E ponto, está a cair. Ok. Não tem problema nenhum. Livre-arbítrio nos permite não fazer nada. Mas quando nós lembramos, temos consciência e não queremos desprezar, nós só temos uma saída: fazer algo. E aí esse algo é o que é bom demais da justiça de Deus, é que esse algo é de cada um, é na medida de cada um, é nas possibilidades, é dentro da possibilidade de cada um. Se pudermos fazer qualquer coisa dentro das nossas possibilidades, já estamos deixando de ficar inerte. Porque inércia é uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano. Não fazer, quando temos possibilidade de fazer, é uma das piores coisas. É pior do que fazer, às vezes, de uma maneira totalmente, assim, meio esquisitinha e tal, mas não deu certo, mas tentamos. Então, não tentar é pior, vamos tentar. E nós somos todos dotados de muitos talentos, de muitas coisas que trazemos, que já aprendemos, que já vivemos e viveremos. E são várias as nossas oportunidades na matéria de encarnarmos, reencarnarmos, e aprendemos e erramos, e fizemos algo que hoje condenamos.
apontamos o dedo com tanta facilidade e esquecemos que muitos já apontaram o dedo para nós também, né? E às vezes até a gente mesmo já apontou esse dedo, porque nós temos algo chamado consciência e que acende uma luz, um alerta. E aí vem o arrependimento, né? E esse arrependimento é o próprio dedo apontado para a gente. Ó, fizemos errado. Graças a Deus temos a oportunidade de corrigir. Se não corrigimos aqui, agora, corrigimos numa próxima existência, mas temos essa oportunidade. Mas quando nós queremos, nós agimos logo, vamos fazer isso logo, vamos acertar logo. E vamos cuidar que a gente possa fazer isso com o nosso próximo. Se está dentro de nós, se estão todas as possibilidades, nós podemos amar, nós podemos perdoar, nós podemos entender, compreender, nós podemos tantas coisas. Nós podemos ajudar, porque nós gostamos de ajuda. Quando nós estamos precisando de ajuda, nós pedimos, nós vamos lá. E os Espíritos dizem que a gente não precisa esperar nenhum desses pobres, coitados, pobres, abandonados, vir até nós. Eles dizem, vai lá, vai até ele, procura você, vai lá. O trabalho é isso, é um esforço, vai lá. Não espera que procurem por você, vá até eles. Essa é a beleza. E eu trouxe para vocês aqui existe uma tribo na África, um povo, que eles usam um comprimento entre eles. Eu não sei a pronúncia certa, mas seria Kasserian Ingera ou Ingerá, e que significa como vão as crianças. Entre essas tribos, que são lendárias na África, nenhuma tribo foi considerada como tendo guerreiros mais temíveis ou mais inteligentes do que os poderosos Maasai. Talvez seja surpreendente, em seguida, aprender a saudação tradicional que os guerreiros Maasai passam. Um sempre diz ao outro, quando um passa pelo outro, eles dizem Kasserian Ingera. Isso significa, e como vão as crianças? É ainda o cumprimento tradicional entre os Maasai, reconhecendo o alto valor que os Maasai sempre depositam no bem-estar de suas crianças. Mesmo os guerreiros sem os seus próprios filhos sempre dão a resposta tradicional: todas as crianças vão bem. Ou seja, com certeza, que a paz e a segurança prevalecem, que as prioridades de proteger os jovens impotentes estão no lugar que a sociedade Maasai não esqueceu de sua razão de ser, que são funções e responsabilidades adequadas. Todas as crianças vão bem. Significa que a vida está boa. Significa que as lutas diárias pela existência, mesmo entre um povo pobre, não impossibilitam os cuidados adequados de seus jovens. Então, quando a gente pode se perguntar como vão nossas crianças, a gente pode entender que existe também um outro provérbio africano que diz: é necessário toda uma comunidade para educar uma criança. E é verdade. É que a gente está falando aqui hoje dessa educação, que é uma educação que vai para um plano mais amplo, que é, primeiro, cuidar de que as pessoas que a gente conhece, que as pessoas que nós sabemos, que nós temos conhecimento, que nós temos notícia de que há moradores de rua, que há crianças abandonadas, que há criança nos sinais de trânsito, enfim, as notícias que temos e que podemos levar até ela, em primeiro lugar, as necessidades básicas para a sobrevivência, né, da matéria, e depois vamos falar de que há algo muito maior, algo que transcende as suas necessidades. Se pudermos fazer isso, estamos levando aquilo que podemos, que aprendemos e que podemos passar adiante, que é uma doutrina de
amor, uma doutrina de esperanças e consolações, que sabemos do nosso dever de contribuir para o progresso, não só nosso, mas de todos nós, e isso nos consola, e isso nos dá a esperança de que ainda é possível que saibamos fazer algo aqui, nesse momento, nessa terra, nesse planeta, para que depois, então, possamos passar para outros momentos, outros mundos, outros instantes, outras instâncias de que nós nem conhecemos, mas que são necessárias, que nós vamos chegar lá e vamos atingir com a necessidade desses primeiros passos, dessas primeiras reflexões, desses primeiros momentos. Então, termino aqui com uma fala de São Vicente, que são 2 minutos. Não olvideis jamais que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior perante o qual tem deveres a cumprir. Sede, portanto, caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar do bolso o óbolo que friamente atirais ao que ousa pedir-vos, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Sede afáveis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores. Sede o mesmo para com os mais ínfimos seres da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo. Uma boa noite a todos, uma boa semana e que Deus nos acompanhe. Muito bem, Deide. Nós te agradecemos e agora passamos para a Cristina para ouvir aí que a doutrina espírita tem a dizer através da nossa amiga Cristina com amar o próximo como a si mesmo, que provavelmente vai ser aí, né, um complemento bacana para as palavras aqui da Deide. Com vocês, Cristina Ferro. Obrigada. Boa noite a todos. É sempre uma oportunidade valiosa, né, estarmos aqui, podermos estar disponíveis, né, para ouvir, para refletir sobre algumas questões. E também para nós que fazemos as palestras, né, sabemos como é difícil a gente escolher um tema, a gente querer desenvolver, né, dá aquele frio na barriga e a responsabilidade que temos, né, mas é a nossa contribuição, de alguma forma, para que a gente possa conhecer um pouco mais dessa doutrina, que muito pode nos ajudar na nossa senda evolutiva aí. E eu escolhi esse tema de hoje, e aqui é o capítulo 11 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e onde amar ao próximo como a si mesmo, o maior mandamento é o primeiro item, é sobre ele que eu queria falar um pouco. Amarás, em Mateus está isso, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então veja que resume-se a isso, toda a lei de Deus, é o que nós precisamos e é onde nós temos que focar o nosso objetivo, né? E em Lucas está escrito assim: e assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Simples, não? Se a gente pensar isso. Né? A gente vai fazer ao outro o que a gente gostaria que fizessem conosco. Pronto, está resolvido, porque nós não queremos nada de mal para a gente. Né? Não, isso não é complexo, é de uma simplicidade absurda. E por que é tão difícil? E o que falta, né, dentro de nós para que a gente possa agir assim no nosso dia a dia? O que está faltando, né? Nós somos espíritos em evolução na senda do progresso. Então, hoje, temos a certeza que estamos muito melhores do que estivemos há tempos atrás. Não só
nesta encarnação como nas nossas anteriores, né? Porque a gente só progride, a gente não retrograda. Então isso é uma certeza que nos dá a força e a esperança de que podemos fazer isso, que Jesus nos colocou, né? Conforme a gente vai conhecendo, a gente vai ampliando a nossa visão de mundo. Hoje nós temos condições de perceber e sentir o objetivo da nossa encarnação, dessa oportunidade. Sabemos, como a Deide disse, de onde a gente veio, o que nós estamos fazendo aqui e para onde a gente vai. Então, não podemos alegar ignorância. Hoje já temos a intelectualidade, né? O progresso intelectual, o conhecimento, foi muito além do que a nossa moralidade. Mas entendimento nós temos. E a gente vê que hoje, mesmo com todo esse entendimento, e existem no mundo inteiro movimentos para a construção da paz, para a construção desse tipo de relação, onde eu amo ao próximo como a mim mesmo, onde eu vou fazer ao outro apenas aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. E esses movimentos estão espalhados pelo mundo inteiro. Apesar da mídia, apesar da globalização nos trazer muito mais coisas ruins do que coisas boas, porque é o que dá ibope, é porque é o que a nossa inferioridade está querendo ouvir, existem muitos movimentos em prol do nosso crescimento, da nossa paz, da solidariedade. E esses movimentos são muito importantes. Fazem com que a gente perceba que não estamos sozinhos. Nós vemos, hoje em dia, é necessário que a gente lembre e repense o que é ser humano. Né? A gente ouve muito na área de saúde falar em humanização. A humanização do atendimento. E precisamos lembrar o que é isso. Humanização é tornar-se humano. Nós precisamos, com toda a nossa intelectualidade, de movimentos e de estruturas e de estudos que nos ensinem a ser humanos. E o que é ser humano? Né? A humanidade está composta de um conjunto de características específicas à natureza humana. Ser humano é o homem sapiens. É o homem, é a única espécie da criação que foi capaz de cozinhar, de mudar o seu meio ambiente, de se vestir. É a única espécie que sabe o que sabe. Porque os animais, por instinto, eles até progridem para a sua própria sobrevivência. Mas o homem é o único que sabe o que ele sabe. E sabe o que ele vai fazer do que ele sabe. Ele tem a intenção, ele tem o livre-arbítrio, para que ele possa mudar o seu entorno, mudar a sua vida. Isso é a principal característica, é o pensamento. Então, o que estamos fazendo do nosso pensamento? Enquanto seres humanos, podemos analisar o seguinte: no planeta inteiro, sejam ricos, pobres, negros, brancos, crianças, velhos, todos temos as mesmas necessidades. A Deide falou aqui da nossa necessidade básica. Ninguém consegue filosofar e se ver enquanto espírito, aonde ele quer chegar, se as suas necessidades básicas, físicas, não estão satisfeitas, que ela até citou. Mas todos nós, humanos, temos necessidade de aceitação, de ser amados, de celebrar, de conviver e tantas outras. Todos nós, em qualquer lugar do mundo, né? Existe um movimento, né? Um desses movimentos é o da comunicação não violenta. E aonde se chegue no mundo e se perguntem às pessoas que estão presentes numa plateia quais são as suas necessidades, quais são os valores, o que realmente tem valor para você, as respostas são as mesmas. Porque nós, humanos, temos as mesmas necessidades. E nós temos a capacidade de nos comunicarmos. E, ultimamente, esse tema de comunicação vem dizendo, calando fundo para mim,
Porque ao observar, ao conviver no meio onde estou, nós não sabemos nos comunicar. A nossa comunicação, ela está pautada em moldes que se afastam dessa lei, desse mandamento divino e que somete a gente em enrascada. Então, vale a pena que a gente pense um pouco sobre isso e que a gente invista em mudar um pouco isso. O neto de Gandhi, lá pelos idos de 1940, ele disse o seguinte: a menos que nos tornemos a mudança que desejamos ver acontecer no mundo, como diria meu avô, nenhuma mudança jamais acontecerá. Se nós mudarmos a nós mesmos, poderemos mudar o mundo. Essa mudança começará por nossa linguagem e os nossos métodos de comunicação. Quando nós entendemos as nossas necessidades verdadeiras, a gente cria um território comum com as outras pessoas. E os nossos relacionamentos tornam-se mais prazerosos. E a comunicação passa a ser mais profunda. Mas como é que a gente pode fazer isso? Também é simples. A gente é que complica. É a gente observar mais, né? Quando a gente está conversando com alguém, e a gente inculcar as atitudes positivas, em vez das negativas que nos dominam. Pela nossa inferioridade, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, nós temos muito de negativo em nós. E que também nos foi ensinado de que nós somos seres tão inferiores que nós precisamos realmente refrear, esconder aquilo que somos para que a gente seja aceitável. E isso é um grande erro. Nós somos condicionados por motivações egoísticas, ainda mais numa sociedade esmagadoramente materialista, que prospera com base num duro individualismo. A gente tem que permitir que venha à tona o que existe de positivo em nós, porque existe. A consciência de Deus não está dentro de nós. Nós temos muitos valores e muitas coisas positivas. É só que a gente tem que investir nisso, em vez de investir no negativo. Nós temos que nos permitir sermos dominados pelo amor, pela compaixão, pela alegria, pela solidariedade, em vez de nos deixarmos ser dominados, né, pelo pessimismo, por atitudes egoístas, por sermos separatistas, dividirmos as coisas em classes, em castas, não nos importarmos com os outros. Então, isso tudo está dentro da gente. Só que a gente tem que trabalhar para transformar isso que ainda é negativo, porque se eu sei onde eu vou chegar e se eu vou chegar à perfeição, eu vou chegar lá. Mas eu tenho que aprender a transformar isso em positivo, a puxar de nós mesmos aquilo que há de melhor em nós. E também são atitudes simples que vamos nos propiciar sermos diferentes em nossas atitudes, em nossas relações com as pessoas. A observação é uma delas. Ouvir com atenção o outro é outra. Porque a gente tem que estar num eterno do lado de fora e do lado de dentro. Observar numa situação dada o que sentimento aquilo está despertando em mim. Ouvir atentamente uma escuta do que o outro está dizendo, porque, em geral, quando alguém está falando ou nos contando alguma coisa, nós internamente já estamos concordando ou discordando, pensando no que nós vamos responder para a pessoa, julgando. Nós não estamos ouvindo de coração aberto para entender quais as necessidades, quais os valores daquele outro ser que é igual a mim, que ele está tentando expressar. E isso faz toda a diferença. Quantas vezes conosco já aconteceu isso? Você está querendo dizer uma coisa, a pessoa nem deixa você acabar de falar, já está te respondendo outra, te julgando,
te condenando. E aí, pronto, já fechou a porta, que aí você também não quer saber de mais nada, porque tem o amor próprio, tem o orgulho. Então, a partir de agora, fechei a porta. Então, palavras, elas podem ser pontes ou podem ser paredes. E aqui eu gostaria de falar alguma coisa sobre o que a gente faz que nos afasta dessa nossa compaixão natural. Uma delas é o julgamento. São julgamentos moralizadores. Nós, desde muito, vemos aprendendo a botar as coisas em caixinhas, de certo, de errado, de bom, de ruim. E quando eu divido isso nessas caixinhas, eu também divido as coisas que elas merecem ser recompensadas ou serem punidas. Se eu me relaciono com as pessoas a partir desses julgamentos, eu já estou afastando as pessoas. Porque eu já decretei que elas são boas ou ruins, que as atitudes delas servem ou não servem, de acordo com os meus parâmetros. Mas isso pode ser diferente. Eu posso não julgar. Eu posso fazer esse exercício. Jesus também nos disse: não julgueis para não serdes julgados. Com a mesma medida que julgardes, serás julgado. Então, nós temos uma visão de mundo. Nós temos juízos de valor, né? Honestidade, paz, isso são juízos de valor. Então, eu penso da vida o que é melhor, né? O que eu acho melhor da vida está nesses juízos que eu tenho de valor. Mas eu não posso me considerar um juiz que é qualquer pessoa que não haja de acordo com aquilo que eu penso, que essa pessoa esteja condenada. Nós fazemos isso diariamente. E, seguindo essa... Estou falando um pouquinho da comunicação não violenta, porque ela tem tudo a ver, né? Toda vez que você busca a verdade, ela se encontra em vários lugares, né? Então, existem maneiras diferentes. Vou dar um exemplo muito simples, que é das mães, né? Mãe em casa. Né? Se seu filho larga a meia, uma aqui, outra ali, outra acolá, aquilo te irrita, aí você já grita, já faz, já acontece. Você conseguiu alguma coisa com isso? Nada. Só afastar mais a pessoa e não resolveu nada. Agora, se você consegue, naquele momento de raiva, vou até pensar, contar até 10, mas depois você chegar para ele e dizer: olha, eu me sinto irritada, eu me sinto aviltada quando você deixa as coisas espalhadas, porque eu necessito de ordem, eu necessito de uma harmonia nesse ambiente que a gente divide. Você poderia estar mais atento para essa minha necessidade e pegar e juntar ou suas meias, botar tudo no balde, ou botar tudo dentro do seu quarto, fechar a porta. Aquela sua palavra vai ter atingido aquela pessoa, de alguma forma. Se toda vez que alguém faz alguma coisa que eu não gosto, eu pensar que aquela pessoa também tem os mesmos valores e necessidades que eu não gosto que gritem. Aliás, eu, pessoalmente, odeio grito. Então, se alguém quer me afastar e ver que eu não vou fazer nada, é gritar comigo, porque eu vou me fechar num casulo porque eu tenho pavor. Então, e por isso, eu não grito com ninguém. Né? Eu sei que isso só separa as pessoas. Mas há pessoas que ainda não entenderam isso, que talvez pela sua insegurança precisem dessa coisa de mostrar que são maiores e que no grito vão vencer, né, que vão impor a sua vontade. Ainda é uma necessidade delas para se sentirem aceitos, para se sentirem obedecidos. Mas a gente precisa aprender a se posicionar, nem por isso vão gritar comigo e eu vou ficar quieta. Ou eu vou deixar isso passar. Depois daquele ataque de cólera, com certeza eu vou chegar e dizer o quanto isso me deixa incomodada. Eu vou colocar os meus sentimentos em relação a isso. E com certeza, da próxima vez que a pessoa for gritar, ela vai pensar nisso.
porque essa comunicação atingiu o seu objetivo. Então, esses julgamentos que a gente faz diariamente do outro, é tão fácil, né? A gente julgar os outros, não é? É muito fácil, a gente tem a resposta na ponta da língua. E é aquilo, a pessoa passou a ser má porque ela não fez o que eu quero, porque ela não fez o que eu acho que devia fazer. E, no entanto, não é nada disso. Nós é que estamos redondamente enganados quando a gente faz isso. A diversidade existe. Apesar de sermos todos regidos pela mesma lei, cada um traçou os seus caminhos. Não temos que ser todos iguaizinhos numa fabriqueta que vai sair todo mundo igual. Nós viemos, somos diferentes. Criados simples e ignorantes, através das nossas escolhas, fomos tomando caminhos completamente diferentes. Mas não significa que tenhamos que estar em lados opostos. Essa coisa repartida não serve mais para a gente em 2016. A própria filosofia hoje trata da modernidade líquida. Não é mais aquilo, a coisa estancada nos seus arquivos. O que é uma modernidade líquida? Compara-se à água. A água acha todos os seus espaços, mas ela vai contornando os obstáculos. E assim ela consegue o seu objetivo. Ela não para. Como nós também não nascemos para estarmos parados. Se a gente não se movimentar, se a gente não se modificar, seremos como a água que apodrece. Né? A água parada apodrece. Outra coisa que nos afasta muito da compaixão, fazer comparações. Nossas com os outros e de um com o outro. Isso nos afasta, isso nos causa mal. Vamos no exemplo mais simples possível, que é o do físico. Se você põe um homem e uma mulher, típicos modelos dessa sociedade de consumo, e você se compara aquelas figuras, em 99% dos casos é desastroso. Não é? Porque não tem nada a ver, não é? Você não vai chegar a ser aquilo se você não tem uma compleição física. Então, isso, se nessa coisa tão boba nos causa tanta infelicidade, imagina nas coisas, né, do coração, nas coisas da nossa personalidade. Não fazer comparações. Quantas vezes as pessoas comparam os filhos, né? Vamos voltar aos filhos. Ah, mas fulano é assim, você não é assada, né? Você não faz igual fulano. Você no trabalho, o chefe, né, que costuma, algumas vezes, exalta alguém em detrimento dos outros, porque fulano é que é o exemplo. Mas quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que nenhum outro é exemplo de nada, ele está esculachando os outros. Aí, se ele queria que a equipe dele estivesse motivada, o objetivo dele foi por água abaixo. Porque vai ficar todo mundo com raiva da pessoa, que é a boazinha, a bambambam. Ninguém vai querer se espelhar no que ela faz. Vai achar que ela é protegida e que os outros são, né, estão sendo colocados de escanteio. E só essa atitudezinha pode dar tanta confusão, tanta briga, tanta separação. Quando você já faz um elogio pelas características de cada um. Se você tem tantos filhos, cada um tem seus talentos, cada um tem as suas oportunidades, né? É a gente focar no positivo. Com a sua equipe de trabalho, você, parceiro, é dedicado, eu confio em você. Olha, palavras poucas que fazem com que a gente se sinta bem e que a gente queira atuar naquele meio, que modifica o ambiente onde a gente está. Então, vamos esquecer essas coisas de comparação. Não vamos nos comparar. Né? Às vezes a gente tem um determinado conhecimento, a gente estuda, a gente está fazendo alguma coisa, mas tem alguém que já estudou muito mais. E que a gente olha e admira aquela pessoa. Admirar alguém não é uma coisa ruim. Mas se eu começar a pensar, eu não posso nem abrir a boca perto dessa pessoa, porque ela sabe 10.000 vezes mais que eu, pronto. Já fiz besteira.
porque o meu saber pode completar o saber do outro. Algumas pessoas têm muita sabedoria que está gravada nos seus arquivos, né? A gente costuma dizer pessoas humildes, pessoas que não têm estudo, pessoas que têm uma sabedoria imensa dada pela vida. E outros intelectuais que só sabem falar da boca para fora, não atinge o coração de ninguém. Então a gente tem que estar preocupado com a essência. Assim a gente vai conseguir fazer o que Jesus nos falou. Outro item é a negação de responsabilidade. Isso a gente faz direto, gente. Negar as nossas responsabilidades. Olha, eu sou assim porque você fez isso, né? Você fez eu me sentir culpado porque você falou assim comigo. Você me fez sentir envergonhado. Ninguém faz a gente sentir nada. A gente é que sente. É o contrário, eu me senti envergonhado por ter tido uma atitude assim. Então, não dá para responsabilizar o outro. Fazer isso é um grande erro. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Quando a gente fala que a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que, eu deveria ter feito, a gente está negando a nossa responsabilidade pessoal e dando nosso poder para o outro. A gente faz isso, a gente delega o poder, né? Quando a gente está numa instituição e que a gente obedece ordens. Então a gente acha que está isento da nossa ética, está isento daquilo que a gente vai fazer. Não, eu fiz porque o chefe mandou, né? Ou então a gente atribui as nossas próprias condições. Eu sou assim. Eu bebo porque eu sou alcoólatra, como se isso fosse uma coisa que você não tivesse no controle das coisas, entende? Quando a gente nega a responsabilidade. Quando o adolescente, né, pressionado pelo grupo, por quê? Porque ele quer ser aceito por aquele grupo, porque ele quer ser amado, ele quer ser igual. Aí ele vai e fuma, porque os outros fumam e dizem que aquilo é legal. Ele bebe, detesta cerveja, mas vai beber uma cerveja porque o grupo todo faz. A gente faz muito também dizendo que a gente tem impulsos incontroláveis. Eu comi aquele bolo inteiro porque não tinha como eu não comer. Aquilo foi um impulso que é mais que eu. Não é? Não deu para eu resistir. Ou isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, então eu ajo assim porque isso é coisa de homem. Eu ajo assim porque isso é coisa de mulher. Com isso tudo, com esse tipo de coisa, o que eu faço? Estou botando em alguém de fora a responsabilidade de me dizer como eu tenho que ser. A gente tem que pegar esse poder de volta. Então eu escolhi comer um bolo inteiro. Depois vou morrer de culpa, vou passar mal, mas fui eu que escolhi. Não tem nenhum impulso incontrolável. E os espíritos nos dizem que se a gente tivesse mais vontade, é isso que bastaria para a gente mudar tudo. Então, o que o Espiritismo vem fazer, e que a gente às vezes tem vontade de sair correndo, é dizer isso. Você é responsável pela sua evolução. Estamos aqui neste planeta de provas e expiações, mas eu sou dona do meu corpo. Eu sou dono das minhas atitudes e das minhas escolhas. A minha visão de mundo que me comanda. Não são coisas externas que eu vou negar e que eu vou fazer, que eu vou deixar passar. Pensem, meus irmãos, quantas pessoas, quantos espíritos aguardam uma oportunidade de uma encarnação. E nós estamos tendo essa abençoada oportunidade. Mas o que nós estamos fazendo dela? Essa é a questão. Simples. São as ações que nós devemos ter para chegarmos, para voltarmos, né? A gente saiu do rumo completamente disso que Jesus nos colocou. E veja bem, amar a Deus conforme o nosso entendimento. Se nós evoluímos, se nós somos melhores, se nós vemos em cada um que está ao nosso redor, pelos quais a gente passa e que passam, né, pela nossa vida, pessoas
como nós, com as nossas necessidades, com nossos valores, com as nossas coisas boas, nós estamos vendo Deus em cada um. Estamos aumentando o nosso entendimento. O nosso Homo sapiens não está sabendo de nada, né? Porque nós não estamos fazendo nada de construtivo, de intencional no nosso dia a dia, com essa nossa sapiência. Nós sabemos o que nós sabemos e o que estamos fazendo com aquilo que sabemos. Então o Espiritismo ele vem para dar uma chacoalhada na gente, uma sacudida. E que a gente não pode mais viver nesse modelo falido, que serviu para a gente há uns anos, há uns tempos atrás, não serve mais. A sociedade separada por castas, uns são pobres mesmo e outros são ricos, isso tudo serviu a um momento. E essa linguagem de eu deveria fazer, eu tenho que, eu vou procurar fora aquele que vai me dizer como eu devo agir, isso aí serve bem a um propósito de dominação. E nós vivemos dominados durante séculos. O que nos liberta? Nos liberta isso, pegar o nosso poder pessoal de volta e sermos amorosos, puxar de nós o melhor que a gente tem e deixar escondidinho aquilo que a gente tem de inferioridade, cultivar esse jardim com as coisas que nós temos de bom, mudar os nossos relacionamentos, ver a amorosidade crescer ao nosso redor. A gente pode mudar o nosso entorno. Nós podemos mudar o nosso entorno com pequenas atitudes. Se a gente chama um grupo que não está acostumado a refletir sobre isso que a gente está falando aqui agora, parece que se abriu uma cortina e a sétima maravilha do mundo baixou na frente das pessoas de você dizer, eu sou igual a você. Com amorosidade eu posso dizer o que eu penso e o que eu sinto, sem que com isso as coisas se destruam. E a gente vê esse milagre que a gente espera acontecer, né? Ou que muitas pessoas ainda vivem nesse momento mágico de achar que o milagre vem de fora, a gente vê esse milagre cotidiano brotar de dentro das pessoas e desses grupos. E aí a gente vai conseguir se importar de verdade com o outro que está na rua. A gente se importa de verdade com aquele que passa pela gente e pede uma informação. E que às vezes a gente vê que a pessoa está querendo pedir, vira o rosto porque está com pressa. Quando a gente observa, está atento a cada momento e a todas as oportunidades que Deus colocou para que nós sejamos instrumentos de paz e de amor neste planeta, se cada um de nós for um pontinho, olha quanta luz a gente já fez. Agora, cabe a cada um de nós essa escolha. Cabe a cada um escolher ser luz. Isso não é difícil. Isso não é coisa de gente doida que vem falar isso, mas chega lá fora, é outra coisa completamente diferente. Não, é isso que a gente veio fazer. Amar uns aos outros e a nós mesmos. Então, essa é a mensagem que hoje eu queria deixar para cada um de nós, né? E aqui nesse capítulo, que fala, né, do maior mandamento, mais para frente, onde ele fala que da lei do amor, nós temos uma mensagem de Sansão, uma instrução dos Espíritos, que diz o seguinte... Está falando do amor, né? E diz que nós somos infinitamente melhores que nós já fomos há 100 anos, de tal maneira vos modificaste para melhor, que aceitais hoje sem repulsa uma infinidade de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade que antigamente terias rejeitado. Então ele agora fala, que essas ideias correspondem às ideias espíritas, né? Correspondem ao que há de divino em vós. É que estás preparado por uma semeadura fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias do progresso.
E como tudo se encadeia sob as ordens do Altíssimo, todas as lições recebidas e assimiladas resultarão nessa mudança universal do amor ao próximo. Graças a ela, os espíritos encarnados, melhor julgando e melhor sentindo, dar-se-ão as mãos até os confins do vosso planeta. Todos se reunirão para entender-se e amar-se, destruindo todas as injustiças, todas as causas de desentendimento entre os povos. Amai muito para serdes amado. Então, a nossa tarefa é essa. Essa é a nossa grande alegria também, porque a nossa recompensa vem imediatamente por aquela paz que a gente sente no coração. E é conclamar todos nós, né, para que realmente a gente coloque o que há de melhor dentro de nós para fora, no nosso dia a dia. Que Deus abençoe nossos propósitos aí de sermos melhores, de amarmos ao próximo, de amarmos a nós mesmos, de agir em solidariedade, em comunhão, que ninguém vai se arrepender de fazer esse investimento aí na gente, tá? Uma boa semana para todos e obrigada.